Olá, olá, Felipe Moura aqui, eu sou o host de vocês nesta que é a edição número 407 da Brasil JS Weekly. Olha só, começando novembro já, pelo amor de Deus, como tá passando rápido esse ano, né? E a gente tem um monte de assunto legal, tô meio ansioso aqui, pode ser por causa dos assuntos interessantes, novidade com vários lançamentos que tem, pode ser por causa de alguma coisa polêmica que a gente esteja trazendo, pode ser por causa da canelada que eu dei aqui na mesa, mas fora isso, tá tudo bem. E vamos seguir com o conteúdo que tem muito assunto legal pra gente discutir e eu vou tentar fazer caber aqui no nosso tempo. Vamos à primeira notícia então, e lembrando que esse aqui é um vídeo trazido para o YouTube, mas também é um áudio lá no podcast, então se tu tá no podcast, muito obrigado por acompanhar a gente. Se tu tá no YouTube, fica a dica, né, vai que tá fazendo uma academia, indo no ônibus ou alguma coisa assim, pode ficar escutando também o podcast enquanto trabalha, né, por que não? E a gente tem aqui a primeira notícia que é justamente sobre o GitHub, olha só. GitHub é uma daquelas ferramentas que eu acho que ela é meio unânime, né, acho que todo mundo utiliza o GitHub, não tem quem trabalha com desenvolvimento que não utilize o GitHub em algum momento ou outro, né, no mínimo o Git com certeza, mas o GitHub acaba sendo presente na vida de quem trabalha com código, né? E aí tem uma notícia que é que Nat Friedman, que era o antigo CEO do GitHub, desde que a Microsoft comprou o GitHub, ele era o CEO, ele está saindo, então ele está se afastando para uma nova oportunidade ali, mas Nat não está saindo do GitHub em si, na verdade o que está acontecendo é que agora ele vai ter um outro cargo que é Chairman Emeritus, olha só, e ele inclusive comenta que era um dos objetivos da vida dele, né, passar a ter um cargo que se lesse em latim, olha só, então foi mais um achievement, né? Pode botar uma badgezinha aqui no canto. E ele tá muito feliz com isso, então que ele vai trabalhar nesse novo cargo, que é um novo desafio para onde ele tá indo, né? E ele disse então que Thomas Dumke vai ser o substituto dele. Thomas era, na verdade, o Chief Product Officer, CPO, né? E agora ele tá migrando então para este cargo aí de CEO dentro do GitHub. Então o Nat estava justamente agradecendo a todo mundo aí por ter ajudado ele a evoluir o GitHub ao longo desses últimos anos. Ele, claro, enfatiza muito na importância da comunidade em fazer o GitHub se tornar o que ele se tornou de fato, né? E ele comenta que a ideia é justamente que eles vão continuar trazendo as visões do GitHub e manter ele evoluindo como era o plano desde o início. Vou falar agora de ferramenta para quem trabalha com desenvolvimento, quem quer testar, quem quer ter uma análise muito boa de código, encontrar aqueles bugs. Na verdade são duas coisas, tá? São duas novidades muito legais. Uma delas é justamente no console do navegador, né? Olha só, o Chrome DevTools está trazendo umas novidades bem interessantes aqui que são de justamente Record, Replay e Measure. Então tu consegue ter agora uma gravação da atividade do usuário na página, daí tu consegue fazer o replay disso, né? E inclusive fazer várias medidas ao longo dessas gravações que tu vai fazer. Então eu achei bem interessante, isso aqui é uma funcionalidade curiosa. Eu nunca me vi usando algo assim, mas agora que eles falaram eu pensei, putz, parece uma coisa meio óbvia, né? Que acaba sendo bem útil. Então eu realmente achei bem interessante, parece ser muito conveniente, e tem vários exemplos que eles mostram aqui inclusive, tá? E é um artigão bem complexo, falando justamente sobre as questões do User Flow, que é a outra coisa que eu ia trazer aqui também, que é a questão do Lighthouse, trazendo agora, então, User Flows. Com isso, o Lighthouse vai te permitir que tu tenha mais de um flows, mais de um fluxo, né, da atividade do usuário. Então tu consegue ter um flow e fazer os passos necessários para aquele determinado fluxo, e depois tu pode ter um outro fluxo e executar então aqueles outros passos, né? E o que ele acaba lidando ali é com a forma como ele aproveita ou reaproveita o cache, né? Porque por padrão o Lighthouse sempre limpa todo o cache antes de executar. Então dessa maneira tu consegue ter um controle um pouco melhor sobre o que o Lighthouse está fazendo ou como é que ele está fazendo, né? E inclusive tu pode ter daí relatórios separados. Tu pode ter um fluxo e gerar um relatório a partir daquele fluxo. E depois tu cria um outro flow e gera um relatório a partir daquele outro. Realmente bem interessante, tá? E acaba granularizando um pouco mais a forma que a gente pode ter, inclusive comparar, quem sabe, porque não até teste AB. E as PWAs, hein? Quem me conhece, quem acompanha aqui sabe que eu já falei muitas vezes sobre PWAs, eu gosto muito de Progressive Web Apps, e nós temos aqui um link dentro de web.dev, né? Web.dev é um portal que está crescendo cada vez mais e está realmente mostrando que o pessoal está engajado em manter ele com conteúdo de extrema qualidade e super atualizado. Então agora a gente tem aqui o web.dev/learn, aprenda, né? /PWA. E é basicamente um curso, tá? Aquilo ali é um curso gigantesco com muito conteúdo para quem quer aprender ou para quem quer aprofundar ainda mais, né, na hora de implementar as PWAs. Então tem muito conteúdo que ele vai do básico ao avançado, tá? E tá bem categorizado num conteúdo com bastante qualidade e bem didático. E para aquelas pessoas que reclamam que a gente não fala muito de Angular aqui na Brasil JS, nós temos uma notícia justamente sobre o Angular
13, olha aí, ele tá entrando na versão 13, número de sorte, né? E então, o que acontece? Tem um artigo aqui, na verdade é um release que a gente tá linkando, tá? Lá direto do GitHub do projeto. E é o release da 13.0, onde eles trazem aqui nesse release bem documentado, inclusive é como todo release deveria ser, né? Todo release deveria ser uma documentação dentro do próprio GitHub, onde a gente pode navegar e entender o que está acontecendo. E essa documentação deles está muito bem feita, fala sobre algumas coisas que foram deprecadas então nessa última versão, tá? Eles estão fazendo um resumo, um apanhado geral ali dos commits, né? Mas trazem algumas novidades, como por exemplo novidades no router deles, então tem várias coisinhas relacionadas ao router, tem vários itens que eles estão enumerando, coisas do formulário, coisa no núcleo, no core deles mesmo, né? E tem inclusive coisas que estão quebrando, tá? Tem breaking changes ali. Então, quem vai fazer a migração para a versão 13 tem que tomar alguns cuidados, tá? E ali eles trazem, né, detalhadamente o que tu precisa cuidar para acabar não se arrependendo de fazer uma migração dessas. Acho importante, o Angular, sempre que teve novas versões, sempre que teve mudanças, o Angular trazia grandes novidades, né, trazia coisas que eram realmente importantes, mas de fato tem que ter um certo cuidado, né, porque não é incomum o Angular trazer algumas mudanças que acabam quebrando ou no mínimo demorando, né, o uso da nova versão. Então é bom acompanhar aqui, ler bem esse artigo, tá, para quem está utilizando o Angular em especial em produção, e a gente está linkando tudo ali e, por que não, testem, né, mandem feedback também. Se tu é uma daquelas pessoas que reclama que a gente não fala de Angular, bota aqui nos comentários que a gente vai te ouvir. Fala que eu te escuto, não tem problema não. E se vocês estão gostando do vídeo, claro, já dá aquele like ali, já se inscreve no canal se não estão inscritos, cliquem no sininho, mandem para todos os amigos ali, todos os colegas de trabalho, colega de faculdade, todo mundo. Se tá ouvindo no podcast, a mesma coisa, né? Ajuda a gente aí a alcançar cada vez mais gente na comunidade e ajudar a mudar esse mercado aí brasileiro que tá precisando, né, de um empurrãozinho. E tem mais anúncio de versão aqui, olha só. Dessa vez é sobre o TypeScript. A versão 4.5 Release Candidate está sendo anunciada aqui. Tem então um link também, né, no vídeo e também, claro, aqui na descrição do vídeo no YouTube, né? E vocês que são inscritos, claro, para receber ela por e-mail, tem a lista completa de links lá na tua caixa de entrada, tá? E nesse artigo aqui, então, eles falam justamente como tu pode fazer para testar esse Release Candidate, né? Como é que é o install do Release Candidate do TypeScript. E eles trazem alguns pontos bem relevantes aqui, tá? Bem importantes no TypeScript, algumas evoluções em especial relacionadas a promise, eu achei bem legal. Pode ter uma tipagem que é awaited promise. Então tu espera que seja uma promise, né? Espera por uma promise esperada, digamos assim, né? Aguardada a execução dela. E tem vários exemplos de código que eles estão colocando, como eles sempre fazem, né? Mostrando o que entra e o porquê também. Inclusive, sobre o porquê, tem uma coisa bem legal aqui, que é o fato deles terem regredido, eles deferred, né? Eles rebaixaram uma das coisas que ia entrar em Release Candidate e agora não vai mais, que é justamente os módulos em ECMAScript, né? Com suporte para Node.js 12. Por quê? Eles comentaram que mesmo internamente houveram várias discussões para decidir qual era a melhor maneira de usar, ou os melhores momentos, né, os melhores use cases para utilizar isso, e eles não conseguiram chegar num consenso. Então eles preferiram simplesmente não colocar isso aqui, não shippar isso aqui agora, e discutir mais, trazer o assunto mais para discussão, mais aprofundado, né, antes de dizer algo para a comunidade e ir numa determinada direção, sem ter realmente uma plena certeza sobre isso. Além disso, eles ainda colocaram outras ferramentas, né, então tem ali alguns métodos de classe, métodos privados, propriedades privadas nas classes também. Eles têm algumas correções relacionadas a loops infinitos, então eles já conseguem detectar que tem algum loop infinito baseado nessa tipagem também, e daí tem os exemplos de como é que isso acontece. Eles têm ferramentas para ajudar em autocompletes e snippets, tem algumas dicas ali de snippets, tem vários vídeos que vocês podem assistir nesse artigo, então tá bem completo esse material, tá? E claro, também inclui algumas breaking changes, então fiquem de olho aqui, porque tem coisas relevantes que é importante sim ter certo cuidado, né? E para aquelas pessoas que são mais organizadas, que têm um cuidado no dia a dia das suas tarefas, ou para quem trabalha com gestão, quem sabe, ou liderança de times, mas também para todo mundo que interage, né, nos seus times, a Microsoft está lançando uma ferramenta bem legal que é chamada de Microsoft Loop. Ele é uma mistura de várias coisas, eu ainda estou tentando digerir aqui exatamente o que ele é e o que ele faz, tá? Mas ele faz um monte de coisas. Então, pelo que eu entendi, ele é uma mistura ali de Notion com Figma, com algumas outras vantagens ali, de algumas outras ferramentas relacionadas à interação em grupo. Então, tem várias coisas legais ali. Então, tu tem meio que um chat, mas ao mesmo tempo tu pode editar os documentos, tu pode organizar uma agenda, ter uma tabela. Ele acaba misturando várias ferramentas, várias funcionalidades, né? Claro, com o poder da Microsoft, né, rodando por trás ali. Então, em termos de performance, em termos de login, segurança, etc. Então, bem interessante essa ferramenta deles, tá? Eles têm vários vídeos, inclusive, mostrando ali, né, o que eles são capazes de fazer. Pelo vídeo, dá vontade de usar. A gente olha assim e vê, pô, realmente é o tipo de coisa que parece muito organizado, né?
Eu acho até que é um caminho meio inevitável, né? O pessoal já vinha falando muito que o Notion tava aí já enfrentando, já batendo com a forma como as pessoas se organizavam, inclusive quanto a como documentos são estruturados na web, né? Que até então documentos eram estruturados na web como documentos em papel mesmo. Tu tinha lá uma cópia do que é o documento de papel, mas virtual. E o Notion e algumas outras ferramentas, né? O Notion não foi a primeira a surgir com essa ideia, mas o Notion, a principal sem dúvida, eles trouxeram um conceito ali de lidar com os documentos online de uma forma muito diferente, né? O documento é uma coisa viva, uma coisa muito diferente, interativa. Então tu navega, tu tem link, tu expande, tu fecha. E isso acabou mostrando que realmente é uma coisa útil no dia a dia. E eu acho que era meio que um caminho inevitável para essas grandes techs, essas grandes empresas acabarem trazendo as suas versões de produto, né, para dentro disso. Então, essas empresas que já tem Excel, já tem o Project, já tem Docs, etc., vão acabar trazendo alguma opção relacionada a isso até para concorrer diretamente com isso, né? E tem inclusive ali parte de organização de times, né? Grupos de trabalho, permissões, acessos, compartilhamento. Bem legal, fica a dica, dei uma olhada ali para testar, tá? Quem já tem o pacote, né, do Microsoft 360 também deve já estar recebendo algumas informações relacionadas a isso. E agora que a gente já falou de duas notícias da Microsoft, eu vou falar aqui sobre uma outra notícia relacionada a vagas. Então vocês que estão procurando uma oportunidade internacional de trabalhar, a VanHack está trazendo aqui uma oportunidade bastante singular, tá? É o seguinte, é uma vaga para trabalhar com JavaScript, Node.js e TypeScript, algumas coisas de MongoDB, Postgres e GraphQL também, tem TypeScript com React, vai construir microserviços em tecnologias de última geração, né? Infrastructure as Code, estão trabalhando ali com Docker, com Terraform, tem questão de APIs de design, né? Reviews, etc. E também a ideia é que tem um pouco de mentoração para quem é mais júnior, né, para developers mais júniores. Então tem aqui o que eles pedem de experiências, etc. Mas essas são as especificações básicas, tá? Para uma vaga que o salário é de 100 a 120 mil dólares canadenses por ano e tem várias vantagens interessantes aqui, tá? Então o que está acontecendo é que essa vaga de Senior Full Stack Developer para o Canadá em Calgary vai acabar cobrindo então os custos da ida da pessoa que for convocada para essa vaga. Então a pessoa vai poder ir para o Canadá, fazer a mudança para o Canadá com todos os custos cobertos aí pela vaga, tá? Vai poder ficar alguns meses também, se não me engano, morando por lá sem custos. Então eles vão cobrir ali até tu encontrar uma moradia, né? Eles vão cobrir todos os teus custos de visto, o que for preciso também. E eles também vão cobrir o custo da ida dos relativos, né? Dos parentes que moram contigo. Então esposa, marido, né? Filho. Eles vão cobrir esses custos para que tu possa ir pro Canadá para poder fazer o trabalho. Inicialmente o trabalho é remoto, mas depois acaba acontecendo essa migração aí, né? Então eles chamam isso aqui de Sponsored Visa, né? E aí eles vão acabar te ajudando aí com toda a realocação pra tu, bom, basicamente mudar de vida, né? Tu vai se mudar para um outro país e vai começar a fazer um trabalho lá. Claro que inglês é obrigatório, apesar de Canadá eles falarem inglês e francês, né? O inglês é que é obrigatório aqui. Eles pedem aí por 5 anos de experiência, né? Conhecimento forte em Node, JavaScript, enfim. Deem uma olhada na vaga lá, porque é uma oportunidade bastante singular, uma oportunidade interessante aqui para quem já tem uma certa experiência e tá buscando aí, quem sabe, né? Uma mudança grande na sua vida. Falando em mudança de vida, olha só que coisa mais interessante que a Magalu, né, a Magazine Luiza tá lançando aqui. Então eles lançaram lá no letscode.com.br, né, uma apresentação aqui do que é um novo programa que eles estão fazendo, que é justamente o programa do Desenvolve 40+. Achei muito curioso, achei muito legal isso aqui, que eles estão dando um curso, tá, que é 100% gratuito, com mais de 200 horas, sendo 3 vezes por semana a aula, tá? E a aula que a maior parte delas é realmente aula ao vivo com o professor, e tem alguma parte do conteúdo que é assíncrona, né? E é um curso voltado para pessoas com mais de 40 anos. Eu achei isso aqui muito legal, genial. É um curso sobre Python, ele vai durar 3 meses, e então vocês aí que podem indicar alguém, tem algum conhecido que quer entrar na área, que tá tendo de repente dificuldade aí no mercado para se realocar, tá aqui uma oportunidade muito massa, bem legal essa iniciativa do Magazine Luiza, então espero ver muitas outras iniciativas parecidas como esse programa que tá rolando aqui. E também falando sobre realocação de mercado, o Google também está investindo, olha só, o Google vai investir 10 milhões de dólares, né, na contratação de heróis, olha só, eles estão fazendo essa contratação para veteranos, então pessoas que são veteranos de guerra ali, né, que foram para algum outro país, que foram defender os Estados Unidos em algum lugar, e voltam, muitas vezes eles voltam sem ter realmente uma oportunidade de mercado, eles voltam e não conseguem se realocar em alguma vaga, se realocar porque eles não têm experiência em alguma outra coisa, né, e é muito curioso, eles até comentam, cerca de 200 mil membros militares terminam, né, as suas tarefas no meio militar
por ano. Olha só que louco, é muita gente, né? E 80% deles realmente tem muita dificuldade em encontrar um emprego depois disso. E aí o que o Google tá fazendo? O Google tá investindo justamente em treinamento para essas pessoas. Cursos para que essas pessoas possam entrar na área de tecnologia. A gente fala que a gente luta batalhas aí no mundo da programação, é um pouco diferente que essa galera tá trazendo de experiência. Mas eu achei muito legal essa iniciativa também, e é o Google tentando mitigar aqui, né, um problema social que é bem sério lá nos Estados Unidos. E pensaram que eu tinha acabado sobre lançamento de versões? Não. Tem mais uma versão aqui sendo anunciada, que é o Node.js na versão 17. Olha só que massa. Então, a versão 17 do Node está trazendo um monte de coisas interessantes. A gente já tinha falado sobre ela aqui, sobre o basicão dela, né? Agora ela está sendo anunciada mais oficialmente. E tem esse artigo lá no App Signal, que está sendo bem detalhado sobre as coisas novas que estão entrando ali, para vocês darem uma revisada, tá? E tem que levar algumas coisas em consideração. Eu, por exemplo, estava testando isso aqui e enfrentei algumas dificuldades com algumas dependências que especificam qual é a engine. Então tem várias dependências que dizem, eu só rodo da engine tal até a engine tal, as versões, né? E aí várias coisas simplesmente não rodavam nas últimas versões do Node.js só por causa dessa flag. E aí eu tinha que startar lá passando uma flag dizendo, ignore versions, ignore engines, né? E aí ele conseguia ir e funcionava normalmente. Então na instalação tinha alguns detalhes. Deem uma olhada ali, deem uma testada, deixem nos comentários aqui o que vocês acharam dessas novidades da versão, tá? Porque isso é bem importante pra gente ajudar a ir crescendo essas tecnologias que são baseadas no uso da comunidade. Agora eu vou dar uma dica cultural aqui, né? A dica cult da Brasil JS, que é uma coisa nova que entrou aí, que o Jadson introduziu na semana passada, e eu vou dar continuidade, né? Eu sou bem nerd aqui, sou bem geek, e quem me conhece sabe que eu sou muito mais tracker do que do Star Wars, né? Então eu gosto muito de Star Trek, eu acompanho bastante, já assisti todas as séries, filmes, etc, né? E eu quero dar a dica aqui pra vocês, né? Então, os filmes mais antigos do Star Trek estão todos no Telecine, os filmes mais novos estão na Netflix e em alguns outros lugares também, e é legal que na Netflix tem todas as séries antigas, então quem quiser maratonar lá, leva um tempo, tá? Mesmo maratonando demora, porque tem bastante coisa lá, tá? E tem muito material legal lá, então a gente vai acompanhando, e tu vai inclusive acompanhando a evolução do próprio programa, né? Do próprio Star Trek, que no primeiro episódio parece meio machista, tem umas coisas meio erradas, que era o piloto, e do segundo em diante tu já vê que eles começam a trazer algumas coisas diferentes, né? Inclusive Star Trek teve o primeiro beijo na televisão aberta com um homem branco e uma mulher negra, e na época foi um alvoroço, nossa, um caos, etc. E Star Trek tá sempre trazendo vários questionamentos, né? Sejam questionamentos sociais, sejam questionamentos políticos, até psicológicos também, trazem muita coisa cultural ali, numa época em que isso não era comum ser discutido na TV. As últimas versões do Star Trek que tá rolando, produzidos ali pela Netflix, tem uma pegada um pouco diferente, né? Porque os antigos tinham um tronco principal, mas a cada episódio tu tinha um problema que nascia no episódio e era resolvido no episódio. Nessas novas e últimas temporadas aí, o tronco principal é realmente, né, tudo que tá acontecendo, e os episódios eles não têm tanta independência um do outro, né? Se tu não assistiu numa determinada ordem, tu te perde totalmente. Mas fica a dica, eu gosto muito. Então, na ordem, né, nós temos ali o Star Trek clássico, depois tem Nova Geração, Deep Space Nine, nós temos Voyager e daí Enterprise. Eu gostei de todas, tá? A última, que é a Enterprise, o pessoal questionou muito, quem era fã, assim, mas eu gostei bastante também. Tem muitas coisas legais. E pra quem joga jogo de videogame relacionado, tem apps pra celular, né? Pode ir jogando e ir identificando, então, tudo que se conecta ali. E eles já desde aquela época faziam o que hoje é muito conhecido como transmídia, né? Tu tinha um material que tava no gibi, porque tinha gibi também, tinha livro, tinha série, daí tinha filme, eles estavam em tudo quanto é canto, numa época em que isso aí não acontecia, né? E fora isso, claro, tem toda aquela parte muito legal de previsões, né? A previsão do tempo, né? Então, realmente, eles tinham coisas lá que não existiam nem perto, né? Não era nem de longe a realidade, e que hoje são coisas naturais do nosso dia a dia, seja celular, seja bateria, seja comando de voz. Tem várias inovações que Star Trek apresentou lá naquela época e que hoje são levadas muito a sério. E cientistas estudam ideias, inclusive, como motor de dobra, como teletransporte, como, por exemplo, materialização de itens, hologramas. Tem um monte de coisas que cientistas estudam e que não necessariamente nasceu no Star Trek, mas o Star Trek certamente popularizou na nossa cultura. Por fim, vos trago aqui então uma parte mais filosófica, né, que é a frase da semana, uma frase de Matteo Collina, e a frase é a seguinte: a recomendação que dou a quem está iniciando em tecnologia é: leia o código. Você está usando uma biblioteca que gosta? Então leia o código. Se tem um bug que você não consegue resolver? Leia o código. E o código das suas dependências também. Alguém está apresentando um framework mágico? Leia o código. Não importa o que aconteça, leia o código. Achei bem interessante isso aqui. Eu, inclusive, no início da carreira, realmente eu lia muito código. Era uma época em que ler código era um pouco mais viável, talvez, né?
Eu me lembro que tinha várias coisas que eu olhava no site e pensava, nossa, como é que a pessoa fez isso? Eu dava um Ctrl U ali, abria o código-fonte num notepad e começava a olhar lá, né? Sem cor, sem nada, mas eu começava a olhar e aprendi um monte de coisas. Tinha coisas que eu olhava e pensava, nossa, então é assim que se faz. E às vezes eu pegava um desafio, tentava inventar do meu jeito, né? Eu me lembro do drag and drop. Quando eu vi um drag and drop pela primeira vez na vida, eu pensei, eu tenho que fazer isso aqui. Eu fiquei quase um mês lutando, encontrando maneiras diferentes. Fiz umas 3 maneiras diferentes, né? O drag and drop. E aí quando eu vi, bom, entendi como é que as outras pessoas fazem. Eu fui olhar e eles faziam do jeito completamente diferente do que eu tava fazendo, que era muito melhor, né? E aí eu aprendi, legal. Mas o desafio serviu pra eu aprender, né? Pra eu evoluir, exercitar também, é claro. E ler código-fonte sempre foi muito inspirador. Hoje, claro, ler código-fonte é o quê? Ir no GitHub, né? Tu vai lá no projeto open source e lê o código lá, entende as ferramentas de build e o que elas estão fazendo também, porque ler o resultado final do deploy acaba sendo muito inviável, né? Mas é bom que tem todo um movimento aí te indicando, te aconselhando, te empurrando na direção de realmente ler código, né? As issues e todas as outras ferramentas que a gente tem lá ajudam muito. Tu pode ver comentários em código, enfim, pode linkar para uma determinada linha e mandar para uma pessoa te ajudar. Realmente, nós temos todo um ferramental hoje em dia que viabiliza essa leitura de código de uma outra maneira, né? Não é tão simples, mas é muito mais poderosa. E é com isso que eu agradeço a vocês, então, por terem ficado comigo aqui. Muito obrigado pelo like que vocês deram. Não gostaram? Dá um dislike ali, não tem problema, né? O importante é deixar também o teu comentário aqui pra gente saber qual é a tua opinião, pra gente conseguir discutir contigo também, de repente, numa próxima edição. E, claro, seguir a gente aí em todos os canais, né? YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente tá por toda parte, né? Somos onipresentes. Muito obrigado e nos vemos numa próxima aí.